Olá, boa noite. Tudo bem? Um grande abraço a você, um abraço à sua família, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Estou muito feliz. Olha só o presentão que eu ganhei. Um exemplar da Bíblia King James, ou Rei James. Muito feliz. Ganhei do meu filho, Lucas. Bíblia King James, 1611. Essa Bíblia, ela tem história. A versão desta Bíblia, King James, essa versão tem história. É por isso que eu estou feliz. E ela é uma Bíblia de estudo, com estudo romano. Aqui. Muito bonita. E o mais importante, Palavra de Deus. Que cura, que salva, que batiza, que liberta, que dá salvação. E esta versão, a tradução King James, tem uma história interessante a respeito dela. Alguns dizem assim que nesta época, no século XVII, início do século XVII, muitos reis queriam ter a sua versão da Bíblia Sagrada. E o rei James, rei da Inglaterra, James I da Inglaterra, ele também queria ter a sua, então foi escrita. Mas a história não é esta, não. Tem muito mais amor nisso, tem muito mais entrega nesta versão, King James. O rei James, ele era rei na Escócia, era o James VI, rei da Escócia. E o rei James, ele assumiu o trono muito cedo, o trono da Escócia. E paralelo a isso, na Inglaterra, reinava a rainha Elizabeth. Era prima de segundo grau do rei James da Escócia, James VI. E a rainha Elizabeth, ela faleceu. E por volta de 1603, o rei James, ele assumiu também o trono da Inglaterra, agora como rei James I. E assim ele unificou o reino, então se tornou o Reino Unido, Inglaterra e Escócia. E um dos grandes feitos do rei James, uma das grandes contribuições do rei James para a história, foi quando ele ordenou que se escrevesse esta Bíblia, ou se traduzisse dos originais do grego e do hebraico uma Bíblia na língua inglesa. O rei James, ele reuniu mais de 50 estudiosos da época, colocou-os para poder trabalhar na tradução das Escrituras Sagradas, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, hebraico e grego. E foram estudiosos da língua inglesa, teólogos, homens capacitados para esta grande obra. Mas o mais interessante disso tudo, desta história, é que nesta época na Inglaterra, 1604, havia uma separação religiosa, não de católicos e protestantes, também tinha os católicos, mas dentro do protestantismo
havia uma separação. Havia ali os bispos tradicionais e havia ali também uns religiosos que eram contra aquilo que os bispos pregavam, vamos dizer assim. Os bispos, eles tinham a Bíblia deles, que era a Bíblia dos bispos. E uma classe chamada puritanos, protestantes puritanos, eles tinham a Bíblia chamada Tradução de Genebra. O rei James, ele chegou para governar a Inglaterra nesta época. Então havia ali um pedido dos puritanos para que fosse feita uma reforma na igreja protestante da Inglaterra na época. Porém, o rei James, sabiamente, ele soube conduzir toda esta situação de discussão, de desentendimento dentro do protestantismo na Inglaterra. A Bíblia dos bispos, assim chamada, era uma Bíblia boa, porém a sua tradução era muito ruim, muito longe dos originais. Uma tradução muito mal feita. Já a Bíblia Genebra era uma tradução bem feita, porém ela tinha alguns detalhes, né, que hoje em dia todas as Bíblias têm, que são as notas de rodapé. E as notas de rodapé da Bíblia de Genebra, elas puxavam muito pelo lado puritano, o radicalismo, e ofendia muito o reinado, os reinos, o rei. E o rei James, ele não gostava da Bíblia de Genebra. Gostava da tradução, mas não gostava das notas de rodapé. E também não gostava da Bíblia dos bispos, que era uma tradução muito mal feita. O rei James foi um rei que estudou muito a Bíblia. Ele era um teólogo, conhecia muito a palavra de Deus. E ele debatia frente a frente, tanto com os bispos quanto com os puritanos. E então, sabiamente, ele chamou as duas classes, bispos e puritanos, para trabalharem juntos em uma só tradução, a Bíblia King James. E foi algo tremendo. Eles levaram 7 anos traduzindo isso daqui, esta Bíblia. 7 anos traduzindo a Bíblia do hebraico e do grego para o inglês. 7 anos de tradução, debruçados em cima dos livros, das escrituras, e realizaram um trabalho excelente. Trabalho esse que, a primeiro momento, não foi reconhecido na Inglaterra. Durante os primeiros 50 anos não foi reconhecido. Os puritanos continuaram com a Bíblia de Genebra, os bispos continuaram com a Bíblia dos bispos. Porém, depois de uns 50 anos, ela começou a ser conhecida e difundida, não somente na Inglaterra, mas por todo o mundo. E hoje nós temos esta tradução maravilhosa, que é a Bíblia King James. Tá vendo? É por isso que eu estou feliz. Com esse presentão. Bíblia King James, 1611. Tradução original com estudo Holman. Legal, né? Só por curiosidade, tem um filme chamado O Livro de Eli. Esse filme, ele não tem nada a ver com a Bíblia, né? A história dele. A história dele não tem nada a ver com a Bíblia, né? Porque nós conhecemos aquilo que vai acontecer, né, nos últimos dias através da palavra de Deus. A escatologia diz assim, a doutrina das últimas coisas. Mas quem assistiu o livro de Eli, esse filme, nesse filme, o livro de Eli era essa tradução da Bíblia, a King James. E era a única que tinha restado no mundo.
vamos dizer assim. E muitos queriam tomar esse exemplar de Eli, do protagonista do filme. E quando eles conseguiram tomar dele esse exemplar da Bíblia King James, eles tomaram uma surpresa, né? A Bíblia estava escrita em braille, linguagem para aqueles que têm deficiência visual. E o protagonista continuou o seu rumo até chegou em um local, né, aonde ali ele iria escrever, ou alguém ia escrever novamente a Bíblia, que ela ia ser difundida de novo no mundo. E o protagonista, o Eli, para a surpresa de todos, no final, né, do filme, ele começa a recitar, a falar, desde o livro de Gênesis até Apocalipse. E lá o escritor começou a escrever aquilo que ele falava. Ou seja, ele havia guardado a Bíblia, a palavra de Deus, dentro do seu coração. Ela não estava apenas em papéis, mas ela estava dentro do teu coração. É isso que nós devemos fazer. O filme não tem nada a ver com a Bíblia. Porém, a mensagem trazida é esta: guardar a palavra no meu coração para não pecar contra Deus. Está aqui. Feliz da vida. Bíblia King James 1611. Obrigado, Lucas. Obrigado, meu filho. Deus abençoe no nome de Jesus. Fiquem com Deus.